Obrigado. Pessoas amigas, primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estarmos juntos para algumas discussões que, para nós outros, enquanto assíduos, né, estudiosos da filosofia e, ao mesmo tempo, interessados por campos que sejam de proximidade ou mesmo de alguma tensão, quanto da teologia, eu acho que é válido, é significativo que obviamente, possamos estabelecer, né, alguns horizontes, alguns lineamentos, algumas perspectivações com o propósito de se estabelecer por quais vias é possível alguma aproximação, por quais vias poderíamos também pensar uma dada distância ou mesmo dificuldade. No campo propriamente filosófico, já tivemos pensadores que se dedicaram, aliás, com bastante profundidade, com o propósito de circunscrever os campos de atuação, de reflexão, de amadurecimento, quanto de distinção dos propósitos que estão dados tanto pelo discurso filosófico quanto pelo horizonte que está validado pelos ditames religiosos. Eu acho que é muito importante para nós outros tentarmos enxergar, consoante aquilo que fora proposto por alguns, de que maneira, né, nós podemos nos aproveitar dessas perspectivações, desses atravessamentos, ah, dessas circunscrições, dessas, né, desses, digamos assim, dessas dilatações, ou seja, de pensar de que modo, né, é tensivo e ao mesmo tempo é um campo um tanto quanto cuidadoso, vamos usar um pouco essa palavra, de que modo a gente pode pensar nessa filosofia, essa teologia, de que maneira, né, isso foi sendo dado e estabelecido no tempo histórico. É válido, claro, pensarmos de que a filosofia tem um horizonte muito bem delineado nas tradições mais recuadas daquilo que se entende por filosofia clássica, aquela mais longínqua. Quanto, igualmente, é sabido, né, a tradição religiosa, a teologia e a sua herança cultural, quanto no campo das próprias paixões, nos dão, digamos assim, norteamentos, diretivas, para que os nossos modos de ser alcancem um patamar considerado modelar, considerado exemplar, considerado, né, factível, né? Consoante, claro, os vieses de crença e de adesão que cada qual, em seu foro íntimo, tende a absorver, a estabelecer. Então, acho que é interessante e importante esse tipo de consideração. E, obviamente, quando vamos, né, em épocas recuadas, as delimitações estabelecidas pelo discurso filosófico, com o propósito de se pensar por onde isso foi transitando, né, por onde isso foi alcançando, né, os seus pontos de clivagem ou de amadurecimento. Por exemplo, na antiguidade, a gente sabe, né, que ocorreu de um modo moroso, mas ao mesmo tempo importante, significativo, a passagem do mito para a razão, ou seja, anterior à própria experiência de uma filosofia ou de uma razão amadurecida, o que tínhamos antes do empreendimento propriamente filosófico era a circularidade de textos cosmogônicos, predominantemente, as teogonias, as cosmogonias, que se assentavam sobremaneira onde?
num passado de oralidade, né, num passado imemorial, em que o que se destacava era um passado imemorial longínquo e fabular. Tudo bem, não? Um passado imemorial longínquo e fabular que davam atestamento de adesão do público, ou né, do seu público histórico, em função né, das explicações de mitos fundadores, ou da legitimação de propriamente de um mito fundador. Isso vamos encontrar em variadas tradições né, socioculturais estabelecidas no tempo. Nesse sentido, eu acho legal a gente pensar né, as genealogias validadas não, claro, necessariamente pela via da razão, mas por adesões de crença estabelecidas pelo regime de confiança entre os interlocutores de época. Tá claro, não? E nesse sentido, essas genealogias, elas estão também como que inseridas num campo de disputas, né, de várias tradições, de várias culturas, que nos dão, né, aspectos que traduzem um certo ânimo, uma certa rivalidade, para se pensar os jogos de forças implicados no processo. Então, nós vamos pensar, né, variadas tradições que se prestam a um movimento genealógico, estabelecidos pela imaginação, e pela imaginação podendo ou não ter correspondência com uma transcendência de legitimidade, aqui ninguém está discutindo propriamente a assertividade de crença, né, mas a plausibilidade ou a maneira de se contar ou de se tentar legitimar essas variadas narrativas, em que forças divinas, sobrenaturais, personalizadas, no geral também bastante antropomorfizadas, vão firmar narrativas que estabelecem protocolos de crenças e de confiança. Tudo bem? Protocolos de crenças, protocolos de confiança. E, obviamente, a adesão a esse horizonte de, de formulação dessas mesmas genealogias dão, né, os prismas que estão dados em tradições bastante recuadas. Hesíodo, Homero, são alguns exemplos que nos merecem atenção. Tudo bem? Posteriormente, o discurso filosófico ele foi sendo, né, também estimulado numa tradição em que o protagonismo grego talvez é aquele que nos vem mais imediatamente à consideração, né? E nesse sentido, a pouco e pouco, aquelas cosmogonias foram cedendo espaço, né, vez e voz, para que perspectivações validadas por uma razão insinuante, né, e que foi a pouco e pouco tomando envergadura, dão legitimidade à substituição daquelas cosmogonias por cosmologias. E com né, a emergência do Logos, que se dá a partir de então, dessas cosmologias, o que se tem agora é uma exigência progressiva e contínua de explicações o mais possível racionais. Tudo bem? Explicações em que a razão ou uma tendência à racionalidade tende a formular novas interpretações ou chaves explicativas. E, portanto, nesse despontar de uma razão que tenta olhar para o real e retirar desse mesmo real uma exigência de causalidade racionalíssima, o que se percebe é que a razão, a partir de então,
começa a estabelecer a pouco e pouco, digamos que parâmetros de explicações, né, que se validam racionalmente e que, em algum sentido, a partir de então, resistem, e, portanto, por isso também estabelecem uma tensão importante ou nevrálgica, uma tensão que recusa ou resiste a explicações pré-estabelecidas ou engessadas no tempo imemorial. Então, parece-nos que a razão que está como que despontando a partir de então, em substituição, né, essas cosmologias, em substituição às cosmogonias, o que se tem agora é uma pretensão de razão que tende a se ocupar o mais possível de explicações que abarquem o todo do real em horizonte elastecível, generalizável, e com isso alcance por perspectivas de sínteses racionais um dado grau, né, de exigência no que tange a perspectiva da universalidade e da necessidade, e não mais, né, de um horizonte de contingência, né, que era próprio dos apetites, das volições, daquelas divindades sobrenaturais e personalizadas. Então, o que se percebe nesse sentido uma espécie de separação, uma espécie de tensão e um grau, né, acentuado de distanciamento dentre essas perspectivações. Tudo bem até aqui, gente? Está um pouco árido, imagino, mas é difícil falar de outro modo, não sei, eu sou muito complicado ou perturbado mesmo. Isso é problema, dificuldade minha. Agora, o que é legal pensar é que quando se vai a isso, né, quando se procura isso, o que se vai sendo dado quando, a partir dos gregos, a razão alcança esse lugar de protagonismo, não mais pela via do mito, mas pela via das explicações fundadas numa causalidade ou na pretensão de uma universalidade, de uma necessidade explicativa do real, o que se tem, né, é agora um lugar ainda não devidamente visitado, mas que vai a pouco e pouco galgando novas camadas, né, de complexidade a respeito dessas explicações do real. E, nesse sentido, a razão vai como que se emancipando, se dilatando e, a pouco e pouco, se distanciando de narrativas forjadas pela imaginação. É claro, não, a razão tende a produzir esse movimento de distanciamento de explicações validadas pela ordem da imaginação e não propriamente da razão. Quando se chega, por exemplo, ao período medieval, esse distanciamento fica ainda mais com o abismo, né? O abismo se acentua. E se acentua, por exemplo, quando a gente pega aquela expressão atribuída ao Tertuliano, que é aquela expressão latina credo quia absurdum, ou seja, creio por ser absurdo, ou creio porque é absurdo. E quando essa expressão é dada e validada e circularmente vai alcançando dimensões bastante penetrantes no seio daquela mentalidade de época, o que se tem é que agora a fé vai alcançando, né, vai ocupando um lugar em que um lugar bastante perigoso, eu diria, em que se dispensa a compreensão dos eventos do mundo pela via racional. A fé como que se emancipa, se descola da via propriamente racional e ela tende a se validar por si mesma, ocupando um lugar de supremacia, um lugar de inquestionabilidade,
Um lugar propriamente, o que é próprio do discurso religioso, um lugar incontroverso e dogmático. É claro, não. Então, nesse sentido, quando a mentalidade medieval, né, estabelece uma cisão ou esse abismo de profundidade entre as instâncias da filosofia quanto às instâncias da teologia, o que se tem aqui é uma espécie de inviabilidade de qualquer diálogo possível, né? A fé, como que se autonomiza, fica num horizonte absolutamente inalcançável, e a razão fica na ordem, né, reduzida de humanos limitados e que não alcançaram a dimensão transcendente por uma via que a hipótese religiosa considera impenetrável e por isso mesmo, ou por causa disso, superior. Claro, então entra muito aquela perspectiva, né, que a escolástica difundiu com bastante eficácia, diríamos, que é aquela expressão também latina que dizia filosofia anquila theologiae, ou seja, a filosofia como serva da teologia. Logo, a razão estava como que circunscrita e submetida aos ditames da fé. Tudo bem, não? E é nesse momento em que vai tornar ainda mais proeminente, ainda mais destacável, a figura do teólogo, tá certo? Em distanciamento, em oposição, em recusa das disposições racionais do filósofo. Então, o teólogo começa a ocupar esse lugar de auctoritas, de autoridade, capaz de arrogar para si as chaves explicativas de um mundo que só ele acessa. Tudo bem? O teólogo, como que iluminado por uma luz da graça natural, por onde ele acessaria, né, todos esses prismas. E a ideia é que o teólogo é agora ocupando esse lugar, né, de visibilidade, de direção, de protagonismo, ele tem por ofício fazer o quê? Qual é a finalidade do teólogo? Tornar racionalmente pensável o discurso da lei. O discurso estabelecido por um texto tomado por uma dada coletividade, uma dada comunidade, como um texto superior, um texto sacralizável. É claro ou não? E assim sendo, o discurso da lei, a lei religiosa, tende a resistir, por definição, por ser um discurso de autoridade, a qualquer racionalidade possível ou a qualquer racionalidade plausível. Tudo bem, não? Então, se tem aí uma espécie de discurso assimétrico, vertical, de cima para baixo, em que se tem uma superioridade que dita e os demais que se submetem a esta experiência. A gente sabe, né, quando nós estudamos as tradições religiosas, e para nós, né, que somos caudatários de uma herança judaico-cristã, nós sempre tomamos como sacralizados os textos validados no texto da Bíblia, tudo bem ou não? Então a gente pega o Velho Testamento, o Novo Testamento, a partir dos quais alimentamos, né, os nossos horizontes de adesão, de confiança, de esperança em relação ao que está dito, ao que está prometido. Tá claro? Não? A ideia da promessa, a ideia da confiança, a ideia da fé. E, obviamente, a proposta de ser tomado ou considerado um religioso pressupõe um horizonte de adesão, digamos assim, um horizonte de adesão tácito. Nós aceitamos por confiança, aceitamos por fé, por acreditar que a autoridade que valida essa palavra, a auctoritas que valida esse discurso, é uma auctoritas confiável, claro, é um interlocutor por quem acreditamos, né,
uma adesão quase que indiscutível, né? Então, ou seja, uma relação de disposição muito mais afetiva do que propriamente racional. Acreditamos na palavra de alguém que consideramos superior, e, obviamente, alguém considerado superior não tende a nos mentir, não tende a nos enganar, não tende a nos, digamos assim, entumescer de imaginação fértil. Essa é, pelo menos, a esperança que depositamos, né? Que o fiel, no geral, deposita. Mas, ao mesmo tempo, é válido pensar que para você assumir o papel de religioso, você tem, obviamente, de depositar essa confiança num texto sacralizado, numa voz autorizada, certo? Não? E para que essa voz exerça sobre você um tal fascínio, uma tal autoridade moral, que te leve a uma adesão tácita e indiscutível. Tudo bem, gente? Tá claro isso? E nesse sentido, o que você precisa para ser religioso? O requisito primário ou fundamental para a consideração de um religioso é o seu posicionamento de obediência a um ditame superior, a um ditame sagrado. Tudo bem? Não. Por isso que o que está inscrito nas tábuas da lei se chama mandamentos. O que é mandamento? É quem manda. Logo, se manda, o que se espera do outro, do interlocutor? Obediência. Tudo bem, não? Então, quem manda espera do outro a contrapartida, que é a obediência. Então, o que você precisa para ser religioso? Fundamentalmente, obedecer. Por isso que, no geral, os mandamentos são dados num ar ou num tom de ordem, um tom imperativo. Tá claro isso ou não? Então, nesse sentido, o que você faz quando você tem um tom de ordem, um tom imperativo? Se você acreditar fé nessa autoridade, você simplesmente incute esses valores e tenta o mais possível seguir o que está dado por este texto sacralizado. Tudo bem? Essa relação de mando e obediência, ela é fundamento para que entendamos o papel da teologia, né, do poder teológico investido disso, uma teocracia, e a maneira como o regime de adesão do fiel valida uma relação assimétrica, né, claro, de horizontes de expectativas em relação a uma promessa, de uma palavra que possa ou não ser cumprida. É uma adesão de expectativas. E essa adesão de expectativas envolve duas disposições, e dizia bem o Spinoza. Temos o Spinoza, que eu acho que é a grande figura que nos fala a respeito, no Tratado Teológico Político. Né? Esse texto é maravilhoso. Esse texto é um texto, eu acho que é um texto obrigatório de ser lido. Tratado Teológico Político do Baruch Spinoza. E a ideia de se pensar essa adesão de obediência se supõe fundamentalmente o quê? Filosoficamente falando. Eu preciso estar como que mobilizado por estados de alma ou disposições de ânimo, que envolve a confiança num discurso autorizado, numa promessa que é sacralizada como superior, e, portanto, quem sou eu para questionar essa promessa? E, obviamente, ela tende a me cooptar, ela tende a me atingir, me envolver, nas disposições que o Spinoza fala bem, que são as duas disposições fundamentais para que o fiel se enxergue como tal: as disposições do medo e da esperança. O medo, né, de você não cumprindo o ditame, se perder e, portanto, ter a alma danada, né, para o inferno, ou a esperança de seguir o ditame e ter a palavra cumprida numa perspectiva de salvação. Uma perspectiva de salvação. Essa é a hipótese, né, que está dada pelo texto é, fundamentalmente religioso. E esse é o papel do teólogo. O teólogo ele vai tentar validar esse discurso da lei
que em algum sentido, né, desde os medievais, é mais do que nunca operado pela resistência a uma racionalidade, porque o credo quia absurdo, ou seja, eu creio mesmo que aquilo desafie e opere avesso à racionalidade filosófica, e a filosofia, estando colocada no lugar subalterno de serva da teologia, né, faz com que esse prisma de lei, a lei religiosa, né, se justifique ou se auto-justifique enquanto auctoritas. Né? E, portanto, isso cria uma certa animosidade com a razão. Por quê? A lei se justifica muito mais por uma ascendência moral, psicológica, do que propriamente por uma via de razão ou de razão contínua. Tudo bem, não? Então, a lei religiosa, ela não se justifica pela razão. Ela se justifica por um fascínio, por uma autoridade que coopta o fiel e este, numa adesão tácita, se submete. Se a lei religiosa se justificasse pela razão, ela se tornaria transparente. Ou seja, a razão, né, consegue tornar a experiência de leitura do mundo uma via o mais possível transparente. Se a lei religiosa se tornasse, pela razão, transparente, ela tornaria absolutamente dispensável a legitimidade ou a pertinência de um teólogo, ou seja, alguém que tivesse o papel de interpretá-la. Porque a razão dispensaria o intérprete autorizado e superior. A razão tornaria transparente o entendimento e a adesão dessa mesma lei. Então, o teólogo, ele precisa que, o mais possível, a lei religiosa, por adesão de fé, se torne avessa ou em disputa com os prismas racionais. Porque a razão é o antídoto de transparência, que o teólogo não quer. O teólogo quer que o texto esteja eivado em metáforas, em analogias, em símbolos, no geral, né, validados por uma mística, porque é exatamente essa opacidade que vai requisitar o intérprete da simbologia. E, portanto, a necessidade de eu precisar de um teólogo para traduzi-la para mim. Deu para entender ou não? Então, o teólogo está como que validado na contramão da razão. Porque a razão seria exatamente a dispensabilidade dele próprio, do próprio teólogo. Tudo bem, não? Tem sentido isso? É isso que eu acho que é interessante de se pensar, tudo bem, não? Então, o teólogo, ele se vale do quê? Ele se vale de um sistema de simulações, e alguns também dizem de dissimulações, destinado a cobertar a verdade que estão validadas nas dobras da doxa. Ou seja, o teólogo, ele tende a esconder, né? Ou operar pela via do que esteja velado às escondidas. É claro ou não? Então, ele tende a validar muito mais a dimensão da doxa, ou do plural, doxai, as opiniões, do que propriamente de um discurso racionalizado. Tudo bem, não? O teólogo, portanto, ele cria uma simulação de uma verdade que só ele acessa, ou raros acessam. Então, vira um discurso de eleição, vira um discurso, no geral, vedado aos demais mortais, e nós outros que estamos de fora dessa legitimidade autorizada, ficamos como que vendidos e rendidos a ele próprio, ao teólogo, como intérprete autorizado de uma palavra sacralizada. Tudo bem? Não? Isso é uma importante perspectiva que o Spinoza vai dizer. Ou seja, o teólogo, ele é um ser que forja pela imaginação uma verdade inacessível aos demais. E, portanto, uma espécie de mensagem de privilégio. Alguns iluminados têm o privilégio dessa iluminação pela luz da graça, e os demais que não estejam participando dessa luz da graça ficam como que escravizados ou dependentes desse tipo de iluminação ou de intérprete. Tudo bem? Desse iluminado, desse intérprete. Então, ou não sei se vocês, né, percebem aqui o que eu quero dizer com isso.
O teólogo, ele como que investe o texto de uma simbologia de primazia, de um privilégio de que é validado para poucos. Tudo bem, não? E, portanto, a razão seria esse antídoto. E é exatamente por isso que a razão se torna uma rival. Porque é a rival que tende a desnudar esse velamento. A razão tende a desvelar isso que foi simulado ou dissimulado pelo discurso imaginativo do teólogo. Tudo bem até aqui? Pessoas querem falar alguma coisa? Eu vou falando, mas é importante que vocês fiquem à vontade, por favor. Eu falo demais e posso falar besteira, o que não é muito raro. Eu falo bastante. Eu só vou fazer uma pergunta. Isso é todos os teólogos? É generalizado isso? Então, na perspectiva religiosa, esse horizonte de palavra autorizada, ele tende a ser um perfil que Hum. se amplifica. Sabe não? Por quê? Porque se operasse ou algum outro teólogo, por via estranha a essa, ele teria de ceder a uma insinuação de razão que inviabilizaria o próprio discurso do teólogo, ele teria de deixar de ser o que ele é. Ou ele teria Ele- dificuldade de é. ser o que ele é. Então tende a ser essa ideia que o Spinoza propõe uma ideia generalizável, ou seja, na tradição judaico-cristã, quanto a gente pode também pensar como replicável em outras tradições, a persona da auctoritas, ou seja, do ser dotado desse privilégio de simbologia e de interpretação das letras sagradas, vira como que uma persona que está distinta dos demais, que está colocada hierárquica e assimetricamente acima dos demais. Então, o teólogo, ele como se arroga, tudo bem, não? Uma superioridade interpretativa e, portanto, ele se investe de uma persona transcendente. E é exatamente por isso que muitos o colocam nesse patamar de, de superioridade, num lugar, inclusive, quase que inacessível. A gente simplesmente fica como que, né, acompanhando, rendido à experiência. Fale, por favor, Rogério, fique à vontade. Sim, tá. O teólogo que você está colocando aqui, Carlos, é o teólogo de modo geral, ou é o Hum. teólogo de ofício que vai trabalhar para a religião e aí infundir nesse vestido o poder, como você está explicando de forma bastante clara, ao meu ver, pelo menos, essa posição, né, do exercício, da ligação direta, do poder, da autoritas e tudo mais. É todos, o teólogo é aquele que só estuda ou são todos? Ou é o religioso? Eu, particularmente, penso, Rogério, que é aquele que se investe de uma aura de autoridade. E essa aura de autoridade é traduzível pela comunidade de pertencimento em que ele atua. Então, obviamente, ele é investido desse horizonte, claro, por uma partilha de adesão. É claro, não. Então, a gente tende a pensar aquele teólogo que é aquela visão mais corrente da noção mesma de teologia, ou seja, aquele que se arroga uma capacidade de intérprete que acessa verdades superiores, acessíveis para poucos, e que ele se pensa como tal. Não deixa de ser um pouco de arrogância também, né? Isso é muita, Sim. essa ideia de se arrogar para si esse lugar, não deixa de ser pretensioso, mas ele está por aí, ele está funcionando em muitos, né? Imagino. Eu poderia rapidamente perguntar, então, se dentro do movimento espírita, especialmente na direção de diversas instituições, nós não temos muito teólogos na acepção da sua ideia? Eu concordo com você. Eu acho que tem por aí, aos montes, inclusive fazendo ocupando esse lugar, né, de ascendência moral, claro, por uma adesão daqueles que estão no entorno. Então, no movimento espírita, isso é bastante ainda presente e marcante. Então, você tem toda a razão, eu concordo com você. Eu acho que o movimento espírita também se vê como que atravessado desse tipo de envolvimento. Temos a figura do teólogo espírita, que nós consideramos como uma autoridade
e que tudo que esse sujeito fala ou repercute, nós tomamos como uma verdade indiscutível. Nós aceitamos tacitamente o discurso dele como um discurso quase que intocável, um discurso quase que, né, é um lugar ou uma voz privilegiada. Percebe, não? Essa ideia se envolve muito mais também, inclusive, pelos dispositivos retóricos de que muitos se fazem valer. Sabe aquela disposição retórica da eficácia da palavra, que a gente considera envolvente, que a gente sai da palestra todo encantado pelo fulano que fala muito bem, nossa, como ele fala bem, como a linguagem dele é maravilhosa. Existe uma aura de encantamento em que a adesão está como que colada no sujeito. O sujeito fica como que numa perspectiva de idolatria mesmo. Eu acho que você tem razão. O ambiente espírita é fértil desse tipo de envolvimento. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre. Porque de que modo também nós outros estamos assumindo essa posição, né, de adesão irrefletível. Só porque um outro que a gente considera superior, a gente acha que tudo que ele diz é lei. Tudo que diz é intocável, tudo que diz é indiscutível. Se você aventura, se você toma a audácia de discordar, você como que está cometendo um sacrilégio. Olha a hipótese religiosa, sempre marcante aí. Nossa, mas ele é muito superior, ele faz muita caridade. Como é que você vai discutir com esse sujeito? Ele faz muita caridade. Ou seja, vira um concurso de, sabe, de quantidade caritativa que valida a pessoa falar o que ela quiser. E, portanto, ela está autorizada, né, pela ficha corrida dela, né, a exercer esse fascínio sobre todos nós, sem que a gente possa minimamente colocar sob discussão isso. Então, isso é muito, eu acho, muito circular, muito presente, e que precisaremos ter, né, uma precaução em relação a esses enredamentos. Eu acho que eles estão aí, fundamentalmente, eles estão aí circulando. Alguém mais? Alguém mais falou? Alguém mais? Não. Só... Mais ninguém? O Sidney acho que queria falar, não sei, Fale, querido. Sidney. Não, é que eu estava aqui pensando, Carlos. Você fez aí um apanhado do histórico, né? Desses processos de filosofia. E tal. Isso não está relacionado à idade, vamos dizer assim, moral, intelectual, em cada época? Porque nós sempre vamos ter a necessidade é, é, de alguém que veja por ângulos diferentes, né? Para ver uma forma nova de você observar o mesmo objeto. Senão, nós ficaríamos sempre com essa imagem do mesmo objeto. Será que não seria é, é, natural esse processo de haver Então, esses indivíduos? eu tendo, Sidney, a guardar alguma reserva com o adjetivo natural. Para mim é um adjetivo bastante problemático. Tudo que eu acho natural, eu tendo a tomar no horizonte, né, daquilo que é dado, sem que o concurso humano possa fazer algo, né, estranho ou diferente do que está sendo dado. Então, a naturalidade de qualquer coisa, sobretudo no campo do pensamento, é um termo um quanto estranho, para dizer pouco. Não. Eu acho que todo discurso ele é datado. Isso eu acho que é importante a gente pensar. Todo e qualquer discurso é fundamentalmente datado. E todo e qualquer discurso, sendo datado, ele tende a reagir com as demandas do seu próprio recorte de tempo. Então é óbvio que uma mentalidade de uma época muito recuada enxergava nas cosmogonias, nas teogonias, explicações suficientes em função daquilo que eles tinham de premência, né, da sua matéria, da sua vivência. Só que, obviamente, quando a razão foi a pouco e pouco se insinuando, aquilo que era validado por discursos imaginativos de legitimação do real foi cedendo espaço a uma ordem fundante de uma racionalidade que se pretendia mais complexa e radical, mais profunda. Por isso que nós vamos encontrar os filósofos gregos como que produzindo esses estremecimentos, que estavam, claro, em disposição
com o que estava dado nessas tradições mais recuadas, mais longínquas. Então, particularmente, eu penso que nós, seres humanos, vamos forjando o tempo, os prismas de razão, e claro, nós outros, como né, estamos assentados nos ombros de gigantes, ou seja, estamos nos beneficiando de todo o discurso histórico de épocas muito elastecidas, hoje a razão, eu acho, se envolve de prismas ainda mais insinuantes e profundos para explicar o real sem que se haja a recorrência ou a necessidade de apelos imaginativos, ou seja, discursos fabulares ou mitológicos, propriamente. É claro que isso aqui é uma adesão de foro íntimo também, né? Eu acho que não é legal também a gente ficar dispondo uma animosidade para disposições íntimas de crença. Acho que cada qual é livre para acreditar no que desejar. E quem sou eu para falar contrário a isso? Eu acho que disposição de crença é algo de foro íntimo mesmo. Cada qual pode ter a sua e ok. Só que, quando nos pautamos por prismas de filosofia, ou né, orientados pela perspectivação da razão, nós começamos a ficar mais criteriosos e, ao mesmo tempo, exigentes em relação aos horizontes e limites dessas chaves explicativas. Entendeu? Não? Então, por exemplo, quando os gregos vêm e propõem a razão exercendo um papel de singular protagonismo na chave de explicação da physis, do mundo, da natureza, aquelas cosmogonias anteriores começam a perder lugar. E há razão e sentido para que tal aconteça. Percebe ou não? Quando as questões religiosas vão tomando um papel de exercício de poder e de submissão das comunidades a um ditame que, na verdade, às vezes dissimula uma pretensão de poder, e a teologia vai entrar por esse labirinto de pretensões de poder, a razão tem toda a dignidade de poder discutir essas pretensões, de poder relativizar essas pretensões, de poder, inclusive, né, espicaçar as fragilidades dessas pretensões, tentar discuti-las. Tudo bem, não? Sem, claro, nenhuma, não, nenhuma animosidade personalíssima. Eu posso discordar, né, de ideias, eu posso me colocar, né, estranho ou avesso a algo que a minha razão não mais aceita, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso. Agora, a naturalização disso eu acho problemática. Por quê? Porque a razão está dada, né, num horizonte que tende a enxergar, né, que o natural, no campo do pensamento, é bastante problemático. Mas Porque o que é de natural. Perdão, desculpa. Você Pode termina o falar, raciocínio, desculpa. Não, Não, é que por favor. eu ia dizer que a gente percebe que sempre há necessidade, acho que o próprio Cristo disse, né, que viria alguém explicar aquilo que ele estava tentando dizer. Sempre, por isso eu disse natural, haver sempre alguém para auxiliar a mudança de um pensamento. Que não, na teoria seria um teólogo, né, ou seja, né, aquele que estuda a natureza, né, estuda criticamente, né, as ideias que aí estão postas. Então, é nesse sentido que eu coloquei o natural. Natural que venha outros trazer informações que hoje, para nós, ainda não é compreensível pela razão, ou pela lógica, ou pela crença, seja lá o que for. Isso não é um fator natural do desenvolvimento, até psicológico, da sociedade, né? Vamos colocar como sociedade, não só como das pessoas. É nesse sentido que é o natural. Eu acho que eu entendo o que você diz, Sidney, mas a gente precisa sempre pensar o contexto em que os discursos são propostos. Então, por exemplo, Jesus está falando para uma época que é ainda, né, posterior ao discurso da razão grega, da criticidade grega. Só que ele não está falando para filósofos, ele está falando para uma comunidade de fé e, portanto, uma perspectivação de um público num discurso ajustado a esse público.
Então, óbvio que ele vai falar por parábolas, ele vai falar por um discurso que seja adequado aos seus interlocutores de tempo. Tudo bem, não? Essa é a ideia. Eu acho que, inclusive, é muito eficaz. O que Jesus fez foi, claro, validar uma mensagem que seja factual, ou factual não digo, mas compreensível, palatável, ao seu interlocutor imediato. Tudo bem? Mas lembremos que anterior a Cristo, né, 400, 500 anos, tivemos tantos filósofos de uma desenvoltura crítica superlativa por vieses de razão, mais do que por adesão de fé. Então, dá para se pensar que antes de Cristo havia um pensamento racional já bastante desenvolto. Como o que vem depois também tende a, pela própria razão, alcançar novas amplitudes, novos prismas. Agora, é óbvio, qualquer fala depende de onde se fala e para quem se fala. Aquilo que o professor Antônio Cândido bem dizia. Todo texto tem que ser pensado autor, obra e público. Ajustável, né? A perspectivação de autor, obra e público. Então, é a ideia que o Spinoza também propõe. Temos de recompor o texto dito sagrado para interlocutores datados no tempo. Então, isso a gente precisa pensar também. Agora, quando a gente vai ao texto sagrado, nós vamos ter de pensar de que modo isso foi forjado, de que maneira isso foi construído. Por quê? Pela via da razão, né, quando você vai lá, por exemplo, ao órgão aristotélico, hein, a relação entre teologia e filosofia poderia ser pensado mediante uma certa ordem de classificação ou horizonte de argumentos. Então, a gente vai ter que pensar que tipo de horizonte de argumento é disposto, né, para a produção de um dado ou de uma dada via de pensamento. Então, a gente pode pensar, por exemplo, os discursos epidíticos, né, lá, os discursos, os argumentos demonstrativos. Como é que é um discurso? Como é que você faz um discurso epidítico, um discurso demonstrativo? Você parte de princípios de razão, né, para se chegar a uma conclusão, né, que participe do quê? Da certeza das premissas de onde elas foram extraídas. Então, o discurso demonstrativo, o discurso epidítico, se valida enquanto tal, sobretudo por ser um instrumento próprio do ramo da filosofia e da ciência. Então, esse é um tipo de discurso, é um tipo de argumentação. Há outros discursos do tipo dialéticos, né? Os argumentos dialéticos, eles partem do quê? De premissas aceitas pela maioria, né, ou por todos naquela comunidade, e que produzem uma demonstração aproximada. O discurso dialético produz uma aproximação, uma demonstração aproximada, né? Destinando-se pelo probabilismo, né, de seus princípios, unicamente ao que? O discurso dialético pressupõe um campo de discussão e de procura de certeza. Tudo bem? Não, é o campo propriamente dialético, é o campo das tensões em que, claro, princípios probabilísticos são dados, né, e circulares. Há, no entanto, argumentos que se revestem de um tom mais, mais investido de uma noção de pathos, né, o que é o argumento oratório. Então, diferente dos argumentos epidíticos, demonstrativos, diferente dos argumentos dialéticos, nós vamos encontrar os argumentos propriamente oratórios. Por quê? Esses argumentos oratórios partem de premissas adaptadas à compreensão, adaptadas às paixões, né? E às circunstâncias validadas pela interlocução possível, pelo auditório. Então, isso é muito importante. Ou seja, os espíritos filosóficos ou científicos só se deixam convencer, fundamentalmente, por argumentos demonstrativos. Os espíritos filosóficos ou científicos tentam se validar enquanto tais num prisma desejável de evidências ou de argumentações sem contradições. Tudo bem? O vulgo, por seu turno, por ser muito mais motivado não pela via da razão, mas pelo jogo das paixões,
O vulgo tende a se persuadir ou se permitir persuadir por argumentos propriamente oratórios. Então, isso é importante. De que modo nós dispomos, né? Ou por que vias, ou por quais vias nós dispomos a nossa linha argumentativa. A quem, né, só se dobre desde que o texto, né, que o argumento se valha pelo seu caráter propriamente epidítico, e aqueles que se valem, né, por uma disputa oratória de uma habilidade de eficácia pela palavra, a palavra eficaz. E aí há aqueles que se rendem aos dispositivos da ars benedicendi, da retórica, da arte de bem dizer. No geral, o religioso ele se satisfaz com a tonalidade oratória. Ele se satisfaz com a palavra eficaz, sem a premência, necessidade ou urgência de uma linha demonstrativa, de uma linha racionalizante. Tudo bem, não? Jesus Então, fazia isso? então, é uma questão de se pensar. Por quê? De que modo será que Jesus fazia essa via de manipulação de massas com o propósito de manter as pessoas como que imantadas a um eixo de poder? A ideia de se pensar Jesus falando sobre liberdade. Quando se Sim. pensa Jesus falando sobre liberdade, ele fala de que o conhecimento é que liberta. Lembra que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará? Ele está dizendo que, na verdade, o que emancipa o sujeito é a via do conhecimento, é do conhecereis. E ele Não é a fala via também, de uma adesão de fé tácita, sem, passiva, engessada. sem caridade não há salvação também. Ele fala mesmo da É, mesma a modo. ideia de se pensar de que modo, né, nós fazemos com que o sentido de uma verdade é perseguido com legitimidade e transparência da parte daqueles que se entregam a esse exercício de validação de um conteúdo para dentro de si, ou dentro de si mesmo. Então, isso eu acho interessante. Eu acho que Jesus, nesse sentido, o Spinoza falava a respeito. E olha que Spinoza não era cristão. Ele diz que Jesus foi um filósofo, porque ele está propondo um discurso de emancipação, de liberdade pela via do conhecimento. Conhecereis a É verdade verdade. e ela vos libertará. E atenção que é um futuro, né? Conhecereis, ó, é um futuro. Então é um conhecimento que nós vamos conquistando, paulatina e Se permite progressivamente, também. pelo exercício e maturação da razão. Tá claro, não? Então é essa a ideia de que modo nós nos colocamos em face dos argumentos. Será que os argumentos que nos captam, que nos chamam a atenção, são mais os discursos demonstrativos, ou os argumentos dialéticos, ou propriamente só os discursos oratórios? Então a gente vai ter que pensar isso, de que modo nós estabelecemos essa adesão. O teólogo, o que ele procura fazer? Ele pretende alimentar, sobretudo, um campo de disputas, onde ele tende a se sobressair. Tudo bem, não? Então, ele tende a dizer que os discursos sacralizados têm um monte de mensagens subliminares, acessíveis a alguns intérpretes. Tudo bem? Então, ele tende a produzir e se alimentar de uma via ou de vias de ambiguidade que ele investe e reveste certas passagens da lei, né, para que o vulgo, né, o vulgo que é alvo da sua palavra, o vulgo contextual, se vê ali como que rendido a essa interpretação autorizada de que ele se arroga, né, o teólogo ele se investe disso. E, portanto, o que se tem, né? O que se tem é um campo muito mais do que a procura da verdade. O teólogo ele milita muito mais por um exercício de fascínio sobre os seus interlocutores. E se é um exercício de fascínio, é um exercício de poder, porque é um enredamento. Ele quer se fazer valer sobre os demais. É um exercício de fascínio, ele quer fascinar, quer que todos fiquem encantados pela sua verborragia.
Sendo assim, é uma eficácia retórica, oratória, que, claro, cria um enredamento, e esse enredamento coloca nesse patamar, de protagonismo, de exaltação da persona, né? E é nesse prisma que nós vamos encontrar um jogo conveniente, interesseiro, interessado, né? Eivado do quê? De casuísmos, né? Desprovidos, né? Ou propriamente carentes de capacidade demonstrativa e muito distante de uma lógica autoevidente, porque o texto é todo ele cifrado. Ele é todo ele cifrado. Deu para entender? Não? Então, é do interesse do teólogo produzir um emaranhado de disputas, porque é o campo onde ele tende a se sobressair como intérprete, se arrogar como intérprete. Por isso que a razão é um problema para ele, porque a razão tende a tornar transparente tudo. E é tudo que ele menos Intérprete quer, como é um discurso dominação, né? transparente, porque é uma lógica de Como, dominação. Tudo bem, não? Então, essa é a ideia. Nesse sentido, o Spinoza vai dizer, né? O Spinoza ele vai propor, né, que a política decorre num plano diferente, né? Se o teólogo ele se investe de um papel político, de enredamento dos seus pares, dos seus interlocutores, a política, nesse sentido menor, inclusive, decorre de um plano diferente da filosofia, né? E a teologia, diz o Spinoza, é exatamente a fonte de conflitos, né? Porque é o ser que pretende chamar a si mesmo a última palavra. Ele se arroga a si mesmo a última palavra sobre todas as questões. Então, essa é a ideia. Ele se arroga o Essa, lugar essa, privilegiado de intérprete essa ideia de exclusivo. emaranhado, Oi, fale, Miriam, perdão. essa ideia de emaranhado parece que ela está nos teólogos, ela está nos materialistas, porque eles se emaranham ou se entram no embrólio, porque chega um momento que eles não vão ter uma resposta, pela razão, entendeu? A razão vai forçá-los, de uma certa forma, a dar uma resposta racional, porque a resposta na teologia ou no materialismo, ela tem um limite, entendeu? Por exemplo, o materialista, ele tem um limite. A partir do momento que ele não admite o espírito, ele está limitado, ele não vai além daquilo. Então, tudo vai acontecer na matéria, né? Quem pensa é o corpo, né? Não é o espírito. Então, nesse sentido que eu falo, ele fica ali, eu acho que ele não. Para um filósofo que pensa, ou para um espiritualista, ele é limitado. A mesma coisa é o teólogo. O teólogo fica no emaranhado, mas na hora que você entra com a razão e começa a questionar, você vai questionar um dogma, tem coisas que, pela razão, chega a ser, entre aspas, ridículo. Entendeu? E a mesma coisa é um político. Eles estão sempre se embarulhando. Não sei se eu Essa me fiz entender. essa é uma questão importante, porque a ideia de um discurso ou de discursos em disputa, né, nesse sentido, o campo da política é um discurso, né? Lembramos que a política foi fundamentalmente validada numa época do século de Péricles, todo mundo lembra, né? A época da democracia ateniense, em que vai destacar a persona do sofista, Sim, ou seja, a persona que vai tentar se valer pela palavra eficaz na ágora. Tá claro, não? Então, o exercício da política e da democracia estão validados a partir daí. Agora, é importante se entender que a retórica, inclusive, foi inventada por um sofista, um cara chamado Górgias, tudo bem? O Górgias que propôs a noção da retórica. A ideia de se pensar que o campo da política é o campo dessas disputas e dessas oposições contínuas. É uma lógica de poder, claro. E é nesse sentido, né, que a gente vai ter de pensar de que o religioso, tanto quanto, né, aquele que se valida pelo horizonte político, ele se vale por uma noção de aura superior, que é o campo da profecia. E é nesse sentido que a profecia
ela se valida quanto tal, enquanto tal, eu continuo usando Spinoza, tá, Miriam? Tá. A profecia se valida enquanto tal, como? Porque não é um conhecimento adequado, diz o Spinoza, né? Porquanto a verdade é índice e critério de si mesma, né, diz o Spinoza. E os profetas, eles precisavam de um sinal exterior para se certificarem da revelação. Então, as próprias escrituras, né, dizem que os profetas não eram filósofos, nem possuíam um conhecimento exato de Deus. Na própria escritura, sendo intérpretes e intérpretes que se valem de uma autoridade de palavra, de uma ascendência moral, né, eles não se valem propriamente de um conhecimento, mas de um exercício imaginativo. Tanto que vai atribuir a Deus qualidades humanas, inclusive até divergentes, que varia de situação para situação. Deus aparece sob variada angulação e contraditória perspectiva. Aparece um Deus ciumento, irascível, um Deus de paixão, que faz isso aqui, se arrepende ali, um Deus cheio de oscilações, de volições, que é próprio de paixões humanas. Então você vai encontrar os textos sagrados, ou ditos sagrados, configurando esse campo das paixões, atribuíveis até a seres, né, divinos. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque isso é muito mais um exercício de imaginação do que propriamente de razão, diz o Spinoza. O Spinoza vai dizer, isso aí é mais um recurso imaginativo, né, de validação de uma leitura de mundo. Não é um discurso racional. Tudo bem, não? Então, Spinoza nos fala de ideias adequadas pela via da razão e ideias inadequadas pela via da imaginação. O discurso teológico, religioso, tende a transitar com maior fluência pela captação e cooptação imaginativa dos envolvidos, dos fiéis. Claro, então, opera por outras instâncias e que precisam ser, claro, consideradas. Então, o que acontece? O Spinoza vai dizer, precisaríamos fazer o quê? Retirar o profeta o caráter de detentor de uma certeza inamovível e reduzi-lo a quê? A homem de imaginação muito viva. Claro que ainda assim seja validado como um ser de virtude apreciável, né? A gente vai pensar em muitos profetas, né, de uma virtude ilibada, digamos assim, admirável, mas não deixa de ser, diz o Spinoza, não deixa de ser um homem de imaginação fértil, que constrói uma narrativa ajustável à mentalidade do seu público. Nesse sentido, né, vamos ter de circunscrever todo e qualquer discurso, né, seja ele sagrado, profético ou coisa, né, que o valha, né, a uma a um tipo de iluminação circunscrita ao tempo histórico. Então a ideia é reduzir a vocação de povo eleito a um dado momento histórico, né, em que as circunstâncias propriamente materiais propiciaram a fundação e a prosperidade de um Estado propriamente teológico, que a gente chama de Estado teocrático. E é isso que explica, por exemplo, a fundação do Estado hebraico, diz o Spinoza. O Estado hebraico foi validado segundo os consoante as circunstâncias históricas, a materialidade de uma época que não é mais a nossa. E aqueles ditames tinham um valor apreciável e, ao mesmo tempo, pragmático para aquele público com as suas demandas. Qual o problema do religioso? Ele vai tomar um discurso de uma época muito recuada, na consolidação de um Estado hebraico, como uma verdade transhistórica ou mesmo ahistórica, validável para qualquer época interlocutor. Então ele tende a pegar um discurso muito velho e dizer que aquilo é absolutamente inamovível, engessado, e que pode ser aplicável para os dias de hoje. E é essa discussão que a gente tende a problematizar. Aquilo eu acho válido, acho até muito iluminado para uma certa circunstância de tempo. Não dá para tomar a ferro e fogo tudo aquilo como traduzível
sabe, uma tradução atemporal de uma vontade divina. O próprio Deus que está ali é um Deus hebraico, é um Deus circunscrito às demandas de uma época. E próprio Deus no Velho Testamento não é unívoco. Ele tem várias configurações, inclusive em disputa. Deus, às vezes, tem características avessas a um outro Deus, ao mesmo Deus dito por outra boca. Então, nós entramos aqui num emaranhado que não se resolve. Percebe, não? Então, alguns falam, inclusive, da própria ideia, naquela constituição sócio-histórica do Estado hebraico, de uma espécie de demanda politeísta. Todos estão falando de Deus, mas não são necessariamente os mesmos deuses. Podem ser deuses em disputa. Tudo bem, não? E é nesse sentido que o profeta, diz o Spinoza, o profeta é um homem de imaginação e não de demonstração. E a imaginação é o domínio da simples afecção, é o domínio das paixões, dos efeitos ocasionais. Tá claro ou não? Que não envolve um conhecimento exato sobre causa, e sim é um discurso de partilha de confiança, é uma partilha de fé. Então a imaginação não é uma fantasia criadora. A imaginação, diz o Spinoza, é um conhecimento sensorial limitado, via sensação, percepção, memória, que produz, a palavra imaginação produz imagens, imagens das coisas, em nossos sentidos e em nosso cérebro. E com as quais, pela imaginação, produzindo imagens sobre essas coisas, representamos a exterioridade, supondo com isso conhecê-la. É isso que o Spinoza diz. A imaginação tende a supor-se uma pretensão de conhecimento. Mas ele diz, não, é uma só projeção humana. A imagem é o que se passa em nós, é algo subjetivo e não nos dá a natureza verdadeira do real. Ou seja, conhecer por imaginação é o que Spinoza chama de conhecimento ou ideia inadequada. Uma ideia inadequada é conhecer por imaginação. Porque acaba desdobrando projeções dos nossos estados férteis de alma. E, portanto, é um conhecimento absolutamente inseguro, inconsistente. É um conhecimento eivado de contradições, de fragilidades, porquanto é mais uma disputa de paixões do que um conhecimento de profundidade ou de legitimidade. Então, o Spinoza tende a reagir a esse tipo de apropriação, né? Então, ele vai dizer, o Spinoza, não existe uma cumplicidade entre teologia e razão. Não existe. Existe uma cumplicidade entre teologia e política. Isso sim. Tá claro ou não? Não existe uma cumplicidade entre teologia e razão. Parece que né? A razão é a transparência que o teólogo não deseja, porque o teólogo precisa que as coisas estejam na penumbra, na simulação, na duplicidade, na ambiguidade. Tudo bem, não? E a razão tende a desfazer tudo isso. Então, a razão é a antípoda do papel do teólogo. O papel da teologia, portanto, é uma ascendência de autoridade pela via imaginativa, sobretudo das paixões, e, portanto, a cumplicidade existente entre a teologia e a política, uma demanda de poder. Tudo bem, não? Porque tanto a teologia quanto a política foram forjadas, né, por ideias inadequadas, centradas onde? Em uma lógica de poder com um fim em si mesmo. Qual é a fim em si mesmo? Do ser, que se sobrepõe hierárquica e assimetricamente sobre os demais. Tudo bem, não? E aí Spinoza vai dizer, peraí, aquilo que não pode exprimir adequadamente uma causa, ou seja, a via imaginativa não nos oferece essa via, né, vai atestar o seu caráter de insuficiência. Aquilo que não pode exprimir adequadamente uma causa pela via da razão, atesta por si mesma, em si mesma, a sua própria limitação e insuficiência. Sendo a teologia um discurso orgânico de poder, olha o problema, olha o perigo. Qual é o perigo disso? A teologia possui um vínculo orgânico entre a teocracia e a tirania.
Olha o que o Spinoza está dizendo. A teologia flerta muito mais na legitimação assimétrica de um poder, portanto, é uma teocracia, e a teocracia flerta com muita intimidade aquilo que a gente chama de tirania. Então, a dogmatização da experiência de verdade acaba se arrogando na figura do intérprete autorizado em a primazia exclusivista de interpretação do real. E essa via exclusivista tende a ser um discurso excludente. Então, a minha religião é a verdadeira. Logo, as demais não estão fora. Mas Se a a minha razão também verdade, não tende não pode tender à tirania? se ela não se patentear numa via demonstrativa, ela é o antídoto para isso. Ela é o contrário Porque, disso. porque a teologia é um instrumento para a tirania, né? Sim, Mas a razão é a razão da teologia ser esse instrumento. entendi. Desculpa, não entendi. Ou seja, a teologia é pensada de propósito para a dominação de massa como instrumento, o uso da tirania, Sim. né? A teologia, ela instrumentaliza a razão a benefício dos seus Isso, interesses. isso, Ela isso. instrumentaliza a razão. A razão instrumental, a gente pode pensar os frankfurtianos nesse sentido. De que maneira a razão foi apropriada, por uma lógica, inclusive, né, que se espera desenvolta, com o propósito, inclusive, de legitimar, né, uma lógica de dominação mercantil, por exemplo. A gente pensa isso. De que modo a razão pode ser sequestrada do seu papel de transparência para embutir e camuflar interesses outros que não são propriamente racionais, são, de novo, tirânicos, são, né, digamos assim, problemáticos, perigosos, etc. Então você pode pensar, o Hitler investiu o seu discurso de um caráter de cientificidade para defender o seu arianismo. Olha o perigo disso. A razão sendo sequestrada, né, a benefício de discursos que nós consideramos bastante periclitantes, né, envolventes, e precisaríamos ter um cuidado com isso. O Carlos, Oi, por favor. os teólogos são os amos da caverna? Se você pegar a alegoria do Platão, né, que é aqueles que estão circunscritos à caverna? São aqueles que enxergam a leitura de mundo por imagens projetadas na parede. Vocês sabem disso, né? Na alegoria da caverna, lá do Platão, a leitura de mundo dos que estão presos nela, circunscritos à caverna, é a validação do mundo a partir das imagens que eles enxergam. Para eles, a imagem é o real. Então, nesse sentido, eu acho que essa sua aproximação é possível, é plausível. Se precisaríamos vencer, né, a circunscrição da caverna, acessar o mundo do sol, onde a razão, né, prepondera, para que a gente pudesse enxergar por um outro prisma mais amplificado. No geral, portanto, essa ideia imaginativa, ou olhar imaginativo, é um olhar limitante e limitado, e que tende a esparzir essa limitação na circunscrição dos demais. Então, é uma espécie de correntes que se espraiam, emparedando todo mundo. Grilhões mesmo, algemas, que fazem com que os seres fiquem imantados a essa autoridade. Então, é uma lógica de servidão. É uma lógica de servidão. Aí eu acho que é legal a gente pensar, por exemplo, né, um Lavoisier, lá do século XVI. Agora, na perspectiva da Bíblia, nessa chave spinozana, a Bíblia é um discurso de imaginação. Não apresenta Deus como causa de si próprio, nem capta nenhum dos seus atributos essenciais. O papel da Bíblia não é esse. O que é a Bíblia? A Bíblia é um registro de impressões, um registro do contato dos homens com os seus iguais, e com a circunscrição da circunstância de tempo e de lugar. Então, isso é importante. A imaginação tende a ignorar a verdadeira causa. Logo, a Bíblia não pode ser tornada como uma teoria da natureza.
uma leitura racional de mundo. A Bíblia não é uma teoria da natureza. E nem se presta a isso. O objetivo é um discurso imaginativo, de captação da audiência por disposições de alma, por disposições de esperança e de medo, e não de razão. Isso é interessante. Por isso que é importante. A Bíblia não é um livro da natureza. A Bíblia não se ocupa de alcançar Deus como uma causa de si próprio, nem consegue dar conta dos atributos essenciais de Deus. Então a imaginação, né, ela vai ignorar as causas verdadeiras, tá certo? Não. É assim sendo, a gente vai ter que dar conta do quê? De pensar que o que está dado num discurso teológico, né, é muito mais um discurso de autoridade que tende a criar, né, uma via de arrastamento daquela comunidade por uma demanda de época, que era uma demanda de emancipação do jugo, da escravidão, né, de agentes exteriores que tentavam, né, circunscrever aquela comunidade. Então a política hebraica ela está circunscrita a um espaço e a um tempo irrecuperáveis. Logo, a gente não pode tomar como atestamento de verdade atemporal, ahistórica, universal ou coisa que o valha. Tudo bem, gente? Por favor, Rogério, fique à vontade. Podemos chamar a Bíblia, né, caracterizar, melhor dizendo, como um livro de registro histórico? É Eu gosto de plausível. vê-lo assim, né? Só que vamos Ainda que uma pensar. parte lá, né, segundo já bem validado já, né, pelos historiadores, apenas uma pequena parte, hoje parece que o número está entre 12% e 16%, são fatos, né? Sim. As suas considerações, por favor. Não, eu concordo com você. A gente vai ter que pensar como um texto datado e tomando como um texto datado, circunscrito à audiência do seu próprio tempo. Logo, aquilo é válido segundo as demandas e dimensões daqueles envolvidos e não de nós outros. Nós outros não estamos previstos naquele texto. Nós não estamos implicados naquele texto. O problema do religioso é que ele toma aquele texto dirigido ao povo hebraico como se fosse ainda dele, como se fosse válido para ele aqui e agora. E aí eu acho que é um abismo crítico. Porque o horizonte de facticidade é bastante circunscrito, você tem toda a razão, daquela narrativa. E a imaginação, né, contamina e povoa um imaginário que elastece em demais, ou em demasia mesmo, né? Elastece em demasia sentidos que talvez não sejam pertinentes para o nosso próprio tempo. Aquele patriarcalismo não é mais tolerável no mundo como o nosso. Aquele horizonte de autoridade intocável, indiscutível, foi interessante, talvez plausível, numa certa época. Não mais hoje, não mais hoje. Não vamos Ótimo. ainda assim validar, né, a assertividade e sabedoria que se pode retirar disso. Claro que a gente pode tirar muito conteúdo de sabedoria de outras épocas, e a gente precisa ser humilde para ler e considerar essas possibilidades, essas vias. Mas não foi feito para nós, o texto não foi escrito considerando os interlocutores do século XXI, nós não estamos previstos. Eu falo disso, Rogério, em literatura. Como eu sou professor de literatura, eu falo isso. Falo, gente, Machado de Assis escreveu para o público do século XIX, nós não estamos previstos no discurso do Machado de Assis. Então ele está escrevendo Dom Casmurro, Memórias Póstumas, segundo um Brasil que ele tem diante dos olhos dele. Então ele está escrevendo para os seus. E nós não Certo. somos esse. Né? E aí, se tratando de doutrina espírita, o que tinha que ser aproveitado, né, segundo Kardec, é o que está lá no Evangelho, que é a parte moral, né? Ele enumera lá no item 2 da introdução e depois traz a parte moral, né? Penso que aí fica Isso é, mais fácil. isso é perfeito. Rogério, o que você diz é uma coisa muito séria, eu acho que não é devidamente considerado. Quando você pega a introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Kardec faz? Eu acho ele notável por isso também. Né? Ele vai dizer
que o que ele está recuperando do texto lá da época de Jesus não são questões teológicas. Ele não está interessado nessa discurseira que é infinita e que não se chega a termo nenhum, né? O que o Kardec está dizendo? Ele vai dizer sobre o Evangelho, ele vai dizer assim, podem se dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Ele vai falar dos atos comuns da vida do Cristo, que são os milagres. Ele vai falar das predições, as palavras que foram tomadas pela igreja, e né, o que serviram inclusive de fundamento para o dogma, para os seus dogmas. Ele vai Isso. falar do ensino moral. Aí ele vai falar, ó, estas, as primeiras, têm sido objeto de controvérsias. Ou seja, é discurso teológico, disputas. Essa conversa que tem sido objeto de controvérsia, de disputas, isso fica para o teólogo. Eu não sou teólogo. O que me interessa é o ensino moral, é a síntese ética. Olha que interessante isso. Então ele está dizendo, eu não vou fazer teologia. Eu vou tentar retirar de alguns trechos que estão contidos na exemplaridade da figura de Jesus, modulações éticas que possam ser válidas e universalizáveis para o nosso próprio tempo. Então, quando você pega a universalidade de um amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso continua ainda. Eu fazer ao outro que eu gostaria que o outro me fizesse. Então, a gente vai ter que pensar que ele faz uma espécie de recuperação de uma validação reflexiva e ética, a ponto de a minha ação espírita não pode se tornar ação espírita sem antes ter passado pelo crivo da razão, que o Kardec fala. Se eu não passar pelo crivo da razão, eu não posso transformar aquilo na minha ética interior, na minha ética de ação no mundo. Tá certo ou não? E aí ele vai dizer, o próprio Kardec, uma coisa que eu acho importantíssima. Ele vai dizer assim, ó, toda gente toma a moral evangélica, todos proclamam a sublimidade dessa moral, a necessidade dessa Beleza. moral. Eles vão dizer assim, todos assim se pronunciam, né, por fé, legal. Aí ele vai falar, a razão vai tentar nos apresentar o entendimento desse evangelho, né? Então ele vai dizer fundamentalmente o quê? O que nos interessa, sobretudo, é uma moral universal. Ele vai dizer isso lá na introdução. O que é uma moral universal? Ética. É o que em filosofia chamamos de ética. Então isso é importante. O Kardec, quando ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não está sendo teólogo. Mesma coisa quando o Spinoza está escrevendo o Tratado Teológico Político, ele não está sendo teólogo, ele está sendo filósofo. Percebe ou não? Então isso é muito importante. Por quê? Porque é aquilo que o Rogério havia dito. No que se transformou o movimento espírita? Entrou uma discurseira de labirintos teologais, em que pessoas investidas de um discurso de auctoritas, inclusive médiuns sendo idolatrados aos montes por aí, sobretudo os famosos, criam um enredamento, um arrastamento, em que o sujeito simplesmente se rende ao outro, simplesmente por ele ser o que ele é, ou o que se pensa dele. Tá claro? Não. Então vira uma adesão pela persona de alguém, e não por uma síntese que a gente possa extrair disso. Isso é muito sério. Aquilo que o Herculano Pires chamava de igrejismo espírita. O que se tem por aí é um igrejismo, uma idolatria o tempo inteiro. Ai, o que Emmanuel diz vira lei. A gente não pode discutir o que Emmanuel disse, eu discuto. Ai, que o André Luiz diz é legal. Não, a gente pode discutir se é legal ou não. A gente pode discordar. Hein? Ai, o que Humberto de Campos diz em Brasil, coração do mundo, é maravilhoso. Não, eu não acho. A gente pode discutir. Tem muita coisa lá que eu particularmente tenho dificuldade de, pela razão, tornar plausível. E, portanto, eu tenho todo o direito de discordar. Mas quem é você para discordar desses caras? Eu sou um ser dotado de razão. E, portanto, tenho todo o direito de falar o que eu penso, inclusive nas minhas discordâncias, com a fragilidade que o meu discurso também está implicado. O meu discurso não é nenhuma autoridade de dogma que deva ser assimilável pelo meu interlocutor. Coloque sob discussão também o que eu digo, porque também é tão datado quanto qualquer outro discurso. É importante.
Então eu tenho o direito de discordar do outro, o outro tem o direito de discordar de mim, e a gente vai sobrevivendo nesse campo. A gente vai, mas é importante que a gente perceba, né, que o prisma da razão tem de ser levado a um patamar de profunda consequência. Se não for tomado por aí, a ideia é a produção não de discursos de emancipação ou de liberdade do sujeito, mas a produção de algemas, de servidão, de cativeiros, de labirintos, onde o ser humano não consegue vislumbrar prismas de emancipação legítima. E isso eu acho bastante problemático. Tudo bem, não? Então, eu acho que é importante a gente pensar isso, né? De que maneira discursos atravessados por interesses outros e vários estão a serviço de uma lógica de dominação. Tudo bem, não? De que maneira podemos tributar a alguém, a uma persona, um poder de condução de rebanho? E quando a gente tributa a esse ser esse poder de condução de rebanho, a gente vira rebanho. E, portanto, a gente perde a autonomia e vira tão somente um ser heterônomo que está seguindo ditados, ditames e mandamentos alheios. E, portanto, a gente abdica do nosso potencial de razão reflexiva, de emancipação pela via da consciência. E, portanto, a gente vira um joguete das paixões, de interesses outros que não o nosso. Quem segue interesses outros, né, não participando de uma razão de protagonismo, a isso temos um nome. A isso damos o nome de alienação. Alienado é o sujeito que investe um outro do poder de conduzir a ele próprio. E aí, portanto, viramos, né, estamos perdidos num labirinto que talvez a gente não alcance bom termo. Por favor, fiquem à vontade. Carlos, em cima desse argumento que você acabou de nos apresentar, sem qualquer polêmica, e se for inoportuno você avança no assunto, essa enxurrada de livros psicografados, que eu costumo chamar de obras paralelas, já que não vejo, né, que haja necessidade de obras complementares ao Pentateuco, que, aliás, costumo perguntar quem o conhece profundamente, de modo que precise de complementar. Bom, e aí, sendo eu caracterizo que cada uma dessas psicografias são apenas a opinião daquele espírito, como você deu exemplo. André Luiz, Emmanuel, muito embora algumas sejam muito sinérgicas com o Pentateuco. Mas se a gente a pergunta é, se a gente abraça, e qual é a correlação com o tema de hoje? Se a gente abraça essas ideias desta forma que você acabou de nos apresentar, quais são os riscos que implicam essa ideia de rebanho, tudo isso que você colocou, né? Paralelo com a razão e o imaginativo. Pode falar sobre isso ou não? Eu acho que é exatamente o perigo que é aquilo que nós dissemos a respeito das teologias. Nós criamos um discurso místico, eivado de imaginação que é estabelecida ao sabor, né, de doxas particulares, uma doxa que é o André Luiz, uma doxa que é o Emmanuel, uma doxa que é o Ramatiz, uma doxa que é o Edgar Armon, uma doxa que, sei lá, né, que você quiser, Divaldo, né, a gente pode pensar essas doxas, e que no geral são discursos que, não obstante discursos envolventes e efetivos, pode ter brechas de contradição que precisaremos discutir filosoficamente e que não se discute. O problema não é o sujeito espelhar a sua ideia de mundo. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazê-lo. O problema é resistir à ideia em relação à argumentação, né, de outros sobre isso. Eu posso discutir o texto do Humberto de Campos? Posso. Por quê? Porque é um texto publicado. Se é um texto publicado, é um texto público. Então está suscetível de discussão. Eu posso discutir Emmanuel, Chico, Divaldo, quem quer que seja? Eu posso, são pessoas públicas. Logo, se elas publicaram, eu estou autorizado a falar sobre. E tentar enxergar de que modo esse discurso resiste ou não a crivos de razão, que eu considero juízos pertinentes, possíveis e plausíveis. Esse é um problema. Quando a gente toma esses discursos, como, né, essas doxas, com um horizonte de profundidade sobre o espiritismo, a gente pode discordar, relativizar, discutir. Porque talvez é isso mesmo. Eu acho que Kardec nos ofereceu uma contribuição que ainda não foi devidamente explorada nem esgotada.
Percebe ou não? Quando se fala de Pentateuco espírita, os 5 livros de Kardec, eu não gosto, porque é uma ideia mosaica que não cabe, é discurso de teólogo. Kardec escreveu 23 livros sob o título Kardec, sob o nome Kardec. Então não tem nada de Pentateuco, é um monte de outros livros. As revistas espíritas ninguém estuda, quase ninguém aprofunda. Percebe ou não? Quando que vem depois do Kardec, né, já em 67, 68, já são antagonismos ao pensamento do Kardec numa ideia muito frágil, que é o Rosten, né? Aquilo já causa um ruído. E é exatamente a mentalidade teologal dos 4 evangelhos do Rosten que vai penetrar desde 67 em diante, através do Zé Olímpio Pérez de Menezes, depois pela adesão do Bezerra de Menezes, etc., etc., o rostaísmo vai se disseminar no modelo da FEB, que nos chega até o presente. Então, essa ideia é muito mais teologal. O Rosten, ele é teólogo. O que ele está propondo é bastante discutível. Né? O docetismo dele, o corpo fluídico de Jesus, os criptógamos carnudos, essas invencionices que ele foi incutindo no movimento espírita, numa adesão absolutamente passiva por parte dos espíritos. Porque espírita virou o quê? Virou religioso, ele deixou de ser filósofo. E aí Né? que está Quanto o que o perigo Kardec do está... movimento espírita. E quanto que Porque o Kardec está propondo um discurso filosófico? as informações são todas deturpadas. E o perigo maior é esse. Eu Que acho que depois, é um lugar como o nosso, né? sabe, depois, sendo elas deturpadas, aí quando chega a hora do vamos ver, ou sei lá, quando você desencarna, que seja, você vai se deparar com uma coisa e fala, escuta, falaram uma coisa para mim quando eu estava encarnado e o negócio não tem nada a ver com aquilo. E eu acho que o perigo fica aí, né? Uma informação mal dada prejudica você. Eu acho que pior do que a informação mal dada é a dissimulação, como se Sim, fosse um conteúdo de Kardec. sim. O Rogério disse bem uma coisa, isso é importante. Muitas dessas informações não complementam nada, são avessas, são concorrentes, não são complementares. São mal dadas, são Percebe passadas ou não? como se fossem. Então, muita coisa que o André Luiz diz não está complementando com Kardec, está dizendo o contrário, está dizendo outra coisa, é que está concorrendo. Muita coisa que o Emmanuel diz, não diz Kardec, está concorrendo. Algum problema de discordar Kardec? Nenhum. Eu faço votos que surjam pensamentos mais desenvoltos do que o Kardec no campo espírita e que possa suplantar o Kardec um dia, mas ainda não. Por agora, ainda não vi nada nessa direção. Faço votos que aconteça? Faço. Eu espero que aconteça? Espero. Mesmo porque o Espiritismo sendo uma doutrina, né, de abrangência, progressiva, progressista, a ideia é ela se desenvolver no tempo. É claro, não. E como o Espiritismo não tem a última palavra, porque não é teologia, quem diz a última palavra é teólogo, o Espiritismo tem a penúltima palavra sempre, a gente supõe que o pensamento é sempre reflexivo, dialético, né, e intensivo, e que nos convida à emancipação para ouvir as outras. E esse é o problema. O problema é que muitos espíritas leem estes espíritos como que se fossem pensamentos coerentes àquilo que houvera proposto Kardec. E eu tenho a sincera desconfiança que sejam pensamentos divergentes em muitos prismas. Não são pensamentos complementares, são pensamentos concorrentes e divergentes. E que a gente toma como se kardecistas fossem. Esse é o Muitos problema. deles ficcionais, né? Inclusive, bem Total, ficcionais. Se você ainda total. puder fazer a gentileza de só falar as características, né, repetir os argumentos demonstrativos, eu acho que você falou isso bem. Só lembrar para mim anotar que não consegui anotar. Por favor. Aquilo que a gente chama de gênero epidítico. Ou seja, é um discurso que se assenta pela via da evidência. Ou seja, são exigências da razão e da ciência a demonstração dos seus postulados, das suas premissas. Então, o gênero epidítico, né, está validado por essa necessidade, por essa exigência de uma razão operante, de uma razão contínua.
O problema é que os discursos ou os argumentos oratórios acabaram tomando esse lugar. E ao tomar esse lugar, a via racional, filosófico, demonstrativa foi sendo posta à margem, percebe ou não? E, portanto, criou-se junto aos adeptos uma adesão à crítica. O que quer dizer uma adesão à crítica? É uma adesão de fé, de uma fé passiva. Enquanto que o Kardec falava de uma fé inabalável, ativa, o que se tem hoje, e é o Herculano que também diz isso, é uma fé passiva. Está todo mundo simplesmente numa via teologal, religiosa, no campo de disputas, em horizontes muito frágeis, inclusive. Hein, gente? Você vai ler André Luiz, eu não consigo. Hein, Rogério? Eu juro para você, eu não consigo aceitar fábrica de suco em nosso lar, eu não consigo aceitar muralha eletrificada. Nem Essa lógica é muito. aeróbus, né, hein? Que isso, Aeróbus, não dá. aeróbus? Não Eu dá. não consigo, honestamente. Eu respeito quem adere a essa ideia, mas eu, particularmente, a mim não satisfez. Tudo bem, não? Essa ideia de fábrica de suco, de rebelião de carboidratos, sabe? Os caras queriam comer carboidrato, sei lá mais o que, proteína. Gente, é muito terra-terra pro meu gosto essa conversa. Eu não gosto dessa conversa. Eu acho que ela acabou desvirtuando muito dessa mensagem coerente, luminosa, que está no cerne de um pensamento espírita mais desenvolto, ou mais racionalmente desenvolto. Eu acho que a gente está precisando disso. O oxigênio da razão. A gente está num gás carbônico de misticismo. Eu quero oxigênio de razão. Eu estou cansado desse gás carbônico de misticismo operante que está por aí. É isso, gente. Eu Muito espero que bom, vocês. Carlos. Ó, eu tô brincando, tá? Espero que vocês possam depois me recuperarem lá no umbral, que é capaz que eu vá para. Ai, pode deixar que. Eu tô pegando raiva dessa ideia de umbral também, desculpa. Eu Ah, também tô muito. Ó, tô muito perturbado hoje. Chega por hoje. Gente, muito obrigado. bom. Desculpa perturbá-los com Muito essas bom, minhas coisas. Carlos. Obrigado pela Maravilha, mais participação uma de vez. vocês. Fico muito feliz desse encontro mensal, uma vez por mês a gente se encontrar para a gente discutir essas coisas. E espero ter falado um pouco sobre filosofia, sobre teologia e dado um pouco dessas posturas, desses horizontes, para que nós nos enxerguemos. De que modo eu estou aderente a uma razão que me convida à emancipação, de que modo eu ainda estou como que algemado a perspectivas imaginativas, né? A legitimações um tanto quanto controversas e discutíveis, que é uma legitimação Carlos, de um só poder menor. deixa dar uma palavrinha assim para encerrar. Gostaria que todos os espíritas fossem perturbados que nem vocês. Juro que a gente estaria bem melhor. Dá para melhorar muito ainda, relaxa. Esse mundo está muito aquém do que a gente pode. Mas Não a gente é é? teimoso, né? A gente é Opa! teimoso. Como dizia Jesus, aquele que perseverar até o fim alcançará a palma da vitória. Eu provocaria, sobretudo, a esses corações amigos que estão aqui, vamos perseverar. Perseverar pela inquietude da razão, perseverar pela ética de uma coerência que a gente possa oferecer mudanças para um mundo como o nosso. O mundo Com precisa de certeza. intervenções qualificadas e possamos sermos esses agentes de uma intervenção qualificada no mundo. E eu acho que a qualidade crítica de um juízo inquietante, né? Um juízo inquieto, incomodado, seja o nosso modo de mobilizar a nossa maneira de ser e agir no mundo. Eu faço muito esse sentido, que possamos ser, né? Se a gente poder eu penso isso, como dizia o Drummond lá na Rosa do Povo, né? Alguma coisa rompeu o asfalto, né? Uma flor rompeu o asfalto. E possamos ser essas flores que rompem esses engessamentos desse asfalto tão, né, tão ainda constringente, manietante, manipulador, que possamos fazer essa flor romper esse asfalto e dar um novo colorido para o mundo. Eu faço votos que a gente possa colorir esse mundo. E a razão tem me dado muitos motivos para acreditar nessa via, a via da razão. Claro que a nossa razão está tentando se desenvolver também,
mas é importante a gente se exercitar nela. O exercício da razão, eu acho que é o nosso melhor exercício. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço, de coração. Obrigada. Gratidão a todos vocês, obrigado mesmo. Beijo. Muito obrigado, Tereza, Miriam, Rogério, Marisa, os outros, o Sidney, a Kátia, a Yara, a Regina Célia, o Gabriel Moraes, os demais. Gratidão mesmo pela paciência. E até uma próxima. Até uma próxima. Carlos, Beijo. boa noite. Tchau, tchau. Até, boa noite. Pessoal. Boa noite. Boa Obrigado, semana, Carlos. pessoal. Obrigado, tchau. eu, Grande a gente. todos. Até. Um abraço a todos e boa semana. Para nós todos. Forte Boa abraço semana. a todos. Fiquem com Deus.